relacionado com o nosso encontro hoje aqui, são os últimos 8 anos onde eu trabalhei com o mercado, com o cliente, com pessoas, né? Então, aquelas verdades de intangibilidade, de tangibilidade no desejo, no atendimento ao cliente, eu aprendi muito os fatores de intangibilidade, né? Então, isso trouxe uma bagagem, alguns valores muito importantes para mim. Eu estou há 1 ano e meio aproximadamente, eu saí da iniciativa privada e estou como consultor de qualidade do Sebrae, aqui no município de Araraquara, trabalhando pelo Sebrae São Paulo, né? E também sou professor da Fundação Getúlio Vargas desde 2003, na área de pós-graduação MBA, sempre trabalhando com qualidade, trabalhando com pessoas, na parte de processo, motivação e liderança. Então isso são variáveis importantes, onde eu consegui agregar a vida industrial, empresarial, que nós chamamos dentro da caixa, com um pouco com as pessoas, a importância dessas pessoas no sucesso organizacional. Muito bom, Evandro. Esse nome do programa ele foi criado porque a gente quer passar para as pessoas que estão lá do outro lado, realmente essa certeza que as pessoas podem. Existem pessoas que têm assim, uma capacidade extraordinária, habilidades incríveis, só que muitas vezes ela não coloca todo esse potencial para fora. E eu queria que você soubesse que a tua presença hoje aqui é muito importante, justamente para ampliar para algumas pessoas. E o tema hoje ele é muito sugestivo, que é liderança moderna e resultados incríveis. Eu queria, assim, na sua visão, que você falasse para a gente, eu quero que você, né, fale para o telespectador um pouco sobre esse tema. Na sua visão, por que a liderança moderna pode e traz resultados incríveis? O que você acredita? Olha, eu acredito que quando nós falamos em liderança, a liderança moderna está ligada à missão e visão da organização, né? Então, nós temos que entender que um verdadeiro líder, ele está lá com o objetivo claro de levar a empresa dele, aquilo que eu gosto de falar de empresa de alto desempenho. Então, para você ter uma empresa de alto desempenho, você pode ter máquinas, computadores, você pode ter aquilo que você quiser. Mas se você não tiver uma equipe de alto desempenho, você não vai ter jamais uma empresa de alto desempenho. E o que o líder tem que ser? O líder tem que dar exemplo, porque eu parto do princípio que os liderados ou os colaboradores, eles não estão enxergando a posição que o líder está, mas os liderados, eles querem entender aonde o líder quer chegar. E não como só um profissional, mas como a empresa como um todo. Então, eu gosto de falar que líder não deve ser bonzinho, mas líder deve ter foco. Então, existem algumas características muito claras, e uma das mais importantes no líder é você trabalhar com exemplos. Então, quando a gente está dando aula, eu estou sempre falando com os meus alunos, que são alunos que não são jovens, mas já são experientes em termos de empresas ou de negócios, que você sendo um líder, você tem que se espelhar. Você sendo um líder, você é um espelho, e os seus liderados sempre procuram enxergar onde você quer chegar, no tempo e no espaço. Entendi. Então, o que vai acontecer? Se você entende a sua organização não como dentro da caixa, um ser isolado, mas um ser que se relaciona com uma sociedade, que tem impactos ambientais ou impactos de segurança, sustentabilidade, e você respeita tudo isso, e os seus colaboradores entendem que você tem essa visão muito clara onde a empresa vai chegar, e um pensamento muito claro, e aí eu sempre gosto de falar de visão sistêmica e pensamento sistêmico. E o que seria isso? A visão aonde o líder quer chegar, portanto os colaboradores sabem que o líder quer chegar lá. E o pensamento são as alternativas do líder para proporcionar com que aquela organização chegue naquele lugar e que os seus liderados cheguem junto com ele. Legal. Então entra aquele famoso conceito de delargar e delegar. Então, que são coisas completamente distintas. Então, quer dizer, delargar o problema é seu. Se der certo, mérito nosso. Se der errado, o problema é seu. Isso daí é o contra-exemplo de qualquer líder que deve ser seguido. Agora, delargar não. Delegar não. Delegar é uma coisa fantástica, porque é dar a responsabilidade, subsidiando, apoiando, acompanhando de perto e passando claro para o seu liderado aonde a organização quer chegar. Então essa é a beleza que eu vejo da liderança. Uma organização de alto desempenho não chega lá se não tiver uma equipe de alto desempenho. O líder é o grande referencial que nós temos. E o bacana é que
se ele se colocar realmente nessa posição de líder a ser copiado, porque existe assim hoje no mercado, existe assim aquele tipo de líder que ele quer mostrar que só ele que resolve, né? E quando ele passa para a equipe, você acredita que se ele passa para a equipe realmente o que ele quer que seja feito, mas dando exemplo, eu acho que é um caminho mais... O que a gente observa é que chegar no objetivo, chegar lá na ponta, nesses anos de trabalho, a gente observa que eu enfrentei líderes de todos os tipos, né? São aqueles líderes que chegam no resultado, não tenho a menor dúvida, com um sacrifício emocional, com um sacrifício dos seus colaboradores enorme. Só que você atende os objetivos, mas de maneira muito frágil. Porque, ou seja, você não tem uma base para que você tenha atendido o seu resultado e aquilo seja sustentável. Entendi. Agora, os resultados sustentáveis são diferentes. Os resultados sustentáveis são aqueles onde você tira o líder, coloque outro líder, mas você vê que a equipe é uma equipe coesa, que está clara com os objetivos que foram determinados e que foram deixados. Então, eu acredito, sim, que líder, não vamos também ser demagogos e acreditar que empresas que tenham líderes extremamente, líderes errados, ou seja, aqueles que só buscam atender o resultado, não vão atender o resultado, mas é frágil, né? Então esse é o grande risco que nós temos. De uma empresa de alto desempenho tem que ter líderes que atendam resultados sustentáveis. Qual é a diferença que você acredita que tem entre a liderança, essa liderança atual, né, essa liderança moderna, para outro tipo de liderança? Você acredita que por estarmos vivendo numa era de autotecnologia, onde tudo está se modernizando muito, você acredita assim que os líderes de um tempo atrás encontravam muito mais dificuldades, ou essa modernização ela veio mais para somar do que para atrapalhar? Na sua visão, que diferença você acredita que tem uma liderança atual para uma liderança, para outras lideranças? Eu acho, e a gente vem observando a evolução das lideranças ao longo desses últimos 100 anos, que foi praticamente o ano da industrialização, o ano das grandes mudanças, onde o mundo encurtou os seus espaços, né? É que o líder, aquele conceito que líder nasce líder, isso daí nós temos que derrubar por terra. Mas a liderança, ela se adapta às necessidades do mundo moderno. Então, o que nós estamos entendendo hoje, que a liderança, de uma maneira geral, ela tem que se adaptar à tecnologia. Nós temos grandes exemplos de lideranças, nós vamos falar de uma coisa que está recente, né? Vamos falar de uma coisa como uma Apple da vida, né? Que tem o famoso Steve Jobs da vida. Uma empresa de alta tecnologia, onde nós tínhamos um líder muito claro na evolução dos seus produtos, na evolução dos seus serviços, que cobrava a sua equipe muito forte, ou seja, ele tinha uma visão muito clara do que ele queria para a empresa dele. Então, a liderança, existe adaptações dos seus líderes em relação às necessidades de cada período, né? Nós temos grandes líderes na época da Segunda Guerra, na época da Primeira Guerra, temos grandes líderes hoje no momento onde as necessidades tecnológicas, a necessidade de coesão, de trabalho em equipe, mas uma coisa que não pode existir e falta na liderança é o exemplo. Tá? O exemplo é o melhor modelo que nós temos, porque eu sempre acreditei e acredito e passo a mensagem para todos os nossos ouvintes aqui, de que a liderança, o líder tem o grande papel de transformar valor da organização em cultura organizacional. A partir do momento que o líder transforma o valor dele, o valor que ele está ligado, que ele acredita onde a empresa vai chegar, em cultura, ele transformou a mentalidade das pessoas. E aproveitando, né, tudo isso que o Evandro está passando para a gente nesse momento, eu sei que nesse momento tem pessoas que estão assistindo a gente e infelizmente ele tem aquele pensamento que o mercado de trabalho, Evandro, está limitado, que o emprego em algumas áreas está escasso, mas se verdadeiramente a gente analisar, existem muitas vagas de emprego em muitos setores de várias empresas, só que o que infelizmente tem acontecido
nesses últimos tempos. As pessoas têm visto que a modernidade está chegando em todos os meios e algumas pessoas estão parado ali no tempo. E eu queria passar, aproveitando todas essas informações, você que está aí assistindo a gente nesse momento, tem espaço para você. Basta você continuar procurando se informar, fazer cursos. Hoje o governo ele tem se preocupado muito com a capacitação e às vezes você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer e às vezes você está encontrando dificuldade para conseguir algum trabalho, algum emprego, mas é numa área em que está faltando, nas áreas onde está faltando capacitação, existem muitas e muitas vagas de trabalho. Então, um conselho que nesse momento se a gente poderia passar procura mais. Se você já tem um emprego, está dentro de uma empresa que está acompanhando essa modernização, esse crescimento, procura crescer junto com a empresa, procura saber quais reais necessidades da empresa para que você possa crescer junto. Porque hoje, Evandro, uma das coisas que tem acontecido muito, às vezes as pessoas têm 10, 15, 20 anos, à beira da aposentadoria, são dispensadas, mandado embora. Às vezes o profissional ele fez ali aquele trabalho a vida toda e de um dado momento ele se sente desqualificado. De uma certa forma, pode ser injusto em alguns casos, mas você acredita que essa falta de capacitação, essa falta de busca pelo conhecimento, do desenvolvimento, do crescimento ali junto com a empresa, é um fator que tem predominado. Na realidade eu acredito o seguinte, nós temos empresas, né, que acreditam que treinar as pessoas, passar o conhecimento, eu gosto de traduzir aquilo que eu chamo de gestão do conhecimento. Tá? Não é levado em conta e não é considerado como um investimento, é considerado como custo. Entendi. Tá? Então o que acontece? Os profissionais que não têm esse dinamismo de buscar o conhecimento, não têm esse interesse de inovar por si mesmo, em aprender idiomas, aprender novos conceitos, aprender novas ferramentas, então isso leva a pessoa ao comodismo. Então nós sabemos que na crise de um mercado, nós sabemos que aquilo que é mais fácil é cortar o custo variável das organizações. E o custo variável das organizações nós sabemos que a mão de obra está dentro. Tá? Então tem a culpa do empresariado. Mas nós não podemos deixar o empresariado só na sua função. Nós temos também que o profissional tem que aprender idioma, aprender novos conceitos, se atualizar em relação ao mercado, se atualizar em relação às novas ferramentas.